Olá! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as doenças gengivais e as doenças periodontais. Quais são os seus sintomas, quais são as suas causas, como é que ela evolui, pois é uma doença que evolui de uma forma lenta e silenciosa. Nós vamos começar falando um pouquinho do que é a gengivite. Então, a gengivite é uma inflamação da gengiva causada diretamente pela placa bacteriana, que ela se forma normalmente ao redor dos dentes e da gengiva. Porém, se essa placa bacteriana, se a gente não remover essa placa, ela produz toxinas que vão afetar e irritar a gengiva, causando a inflamação. Então, como saber se nós temos ou não gengivite? Os sintomas clássicos da gengivite então, seriam as gengivas avermelhadas, inchadas, sensíveis, que elas até podem sangrar no momento da escovação. Então, pacientes que estão ainda até no estágio inicial dessa doença relatam que têm problemas às vezes de mau hálito, o gosto ruim na boca. Até quando passa um fio dental, né? Ah, passa o fio dental, tem o gosto ruim na boca. Né? Uhum. Ou então também uma outra coisa, eu acabei de escovar os dentes, logo em seguida já começo a sentir um gosto ruim na boca. Isso pode ser indícios de gengivite. Tem alguns fatores que podem agravar um pouquinho a gengivite, como por exemplo diabetes descompensada ou então mulheres grávidas. Então não é mito, realmente a mulher grávida ela fica muito mais suscetível a ter alterações da microflora dentro gengival e faz com que ela tenha mais predisposição a ter gengivite. O uso de alguns medicamentos também, a puberdade também, o adolescente por causa das alterações hormonais, ele também pode ter uma tendência maior a ter gengivite. Tá? Vamos mostrar umas fotos para vocês de casos com gengivite. Então esse seria um adolescente, né? Então vocês podem ver até pela característica dos dentes, dá para ver que é um adolescente. Então a gengiva toda vermelha, toda inchada, e essa gengiva não dá para encostar nela, que é uma gengiva muito sangrante, tá? Então vocês podem ver também a placa, né? Bem na cervical, ali na bordinha desse dente em contato com a gengiva, acúmulo de placa. Então isso, quanto mais, é uma cascata, quanto mais ele deixa a placa ali, mais vai irritar. Aí quando escova, sangra um pouco, aí a pessoa diz, não vou higienizar muito porque está sangrando, e a inflamação só aumenta. Não sei se conseguem ver também aí no vídeo, como o dente, quando tem placa, ele parece mais poroso aqui, ele fica áspero, tem uma sensação de que está aveludado aqui uma superfície sobre ele, que seria a placa bacteriana. Com certeza. Né? Mais um caso, então vocês podem ver o grande edema ali, o inchaço que se formou na região dos incisivos centrais, né? Então aquela vermelhidão, essa gengiva também se encostar nela, ela já sangra. Então as mesmas características da gengiva interior, sendo que em alguns casos pode ter mais inchaço, menos inchaço, fica mais avermelhada ou menos avermelhada. E também falando, né, Gia, que pode ser em um ou dois dentes, ou pode ser de uma arcada inteira. Então, por isso que a pessoa tem que ficar em alerta. Às vezes é num dente lá atrás, está doendo um pouquinho, a pessoa às vezes não presta devida atenção e esse quadro pode evoluir. Então, aqui a gente consegue até fazer um comparativo, como você comentou, é bem localizada e até nessa região aqui, que seria do dente lateral para trás, apresenta uma gengiva extremamente saudável, sadia, enquanto aqui na frente ela até perde a sua anatomia, o seu contorno, ela fica indefinida, né? Tem mais um caso. Então, um caso grave também de uma gengivite. Essa gengivite está em vários locais da boca. Então, ali no incisivo central deu um edema grande, uma inflamação grande, né? Mas vocês podem ver em vários locais dessa arcada bucal como tem gengiva avermelhada, sangrante, e isso tudo causado pela placa. Vocês conseguem ver a própria placa nos dentes em contato com a gengiva. Então, como é que a gente pode tratar essa doença? Então, nos estágios iniciais, o que se faz para tentar resolver isso seria com uma escovação adequada, com o uso de fio dental e também em situações onde há mesmo a necessidade de uma limpeza profissional para a remoção de tártaro. Pois se chegar a formar o tártaro, a pessoa não consegue remover em casa com a escova. Então, formou tártaro, vai precisar de uma limpeza profissional, de uma raspagem, de ultrassom, um jato de bicarbonato para estar fazendo essa remoção. Caso não seja feito isso, então essa gengivite, que seria a doença da gengiva, evolui para uma periodontite. Então, só lembrando que toda gengivite, ela vai evoluir, então ela vai no final se tornar uma periodontite. Mas tem caso então que a pessoa já pode ter uma periodontite, como a Morgana comentou, em épocas ou fases da vida, da gravidez ou na adolescência, então ela nem necessariamente tem a gengivite, mas já vai direto para uma periodontite. É o estágio mais grave da doença. Isso. Né? Então essa periodontite, o que ela seria? Ela já é uma doença
infecto-inflamatória. Então já tem uma infecção e uma inflamação, tanto do tecido de suporte como de sustentação do dente. O que seria isso? Tanto da gengiva como de tudo que envolva o contorno do dente, os ligamentos que tem ali, o tecido ósseo que tem naquela região, gerando problemas até de mobilidade desse dente. Vamos mostrar um esquema para eles entenderem? Sim. Vamos lá. Então assim, aqui vocês conseguem ver na nossa primeira figurinha, então vocês conseguem ver uma sonda periodontal, tem um cabo fininho passando ali e ele está entrando naquele sulco gengival daquele dente. Então esse é um caso de gengiva saudável, o paciente tem saúde, então o sulco gengival ele é curtinho. Só lembrando que a Morgana comentou, então essa sonda ela é milimetrada, então ela nos dá condições de avaliar se há ou não doença a partir dessas medidas que tem nessa sonda milimetrada. No segundo estágio já começou uma gengivite, então vocês podem ver que a gengiva já está vermelha, já está edemaciada, né, já está inchada, porém a inflamação ainda está a nível de gengiva, então essa é a característica da gengivite. Só um outro comentário, a gente consegue perceber também que, como ela comentou, não há nenhum tipo de comprometimento ósseo, então aqui seria uma crista óssea e aqui o outro lado no mesmo nível, ou seja, não há comprometimento do tecido ósseo, né, nesses casos de gengivite. Isso. No nosso terceiro esquema, a gente já tem uma periodontite de grau leve. Então, além da inflamação gengival, já existe, aponta ali para eles, já existe um início de uma perda óssea, aqui, né? Então aquela crista já não está lá em cima, aquele osso. O paciente já começou a ter uma perda de sustentação desse dente. Então a nossa sonda já vai indo cada vez mais profundo. A gente já percebe que aqui já está nesse estágiozinho, nessa marcação mais escura aqui da sonda, comparado com as iniciais, então o quanto que já pôde entrar aqui nessa região, né? No nossa quarta figura, então também avançando ainda mais, a periodontite ela tem vários estágios, tá? Até chegar à nossa última figurinha, que é o estágio final, onde já teve grande comprometimento de toda a parte da estrutura óssea ao redor do dente. Então nesse estágio o paciente já vai estar com mobilidade do dente, né? Os últimos que apresento aqui, essa parte mais amareladinha seria o tártaro, então aqui a gente já tem o tártaro, né, nesses últimos estágios, e como evoluiu até chegar nessa condição aqui, desde que se não se façam os procedimentos de tratamento adequados. Lembrando sempre que o tecido ósseo perdido, a gente pode até fazer o tratamento da doença periodontal, porém o osso perdido, ele não volta. Então, a paciente perdeu a sustentação daquele dente, não existe tratamento que faça o osso voltar a crescer ao redor do dente. A gente simplesmente estabiliza a doença onde ela está. Então, chega a um certo nível essa doença que a perda de sustentação já está tão grande que realmente o dente já começa a ficar com mobilidade e o paciente perde esse dente. Então, por isso que é uma doença grave, né? Sim, o resultado final, infelizmente, mesmo tratando, ainda há esses tipos de problema, porque vai deixar o dente mais longo, a impressão dele mais longo, a gengiva vai ficar mais baixa e assim por diante. Então, a gente tem agora, acho que uns vídeos que a gente pode estar mostrando, tá? Que são ilustrações, que são animações de todo esse processo, né? Então, a Morgana vai comentar com vocês aí um pouquinho, e então, o vídeo é esse aqui, ó. Seria só para ilustrar, né? Então, a sondagem, como a gente mostrou antes na figura, aquela sonda passando dentro da gengiva, né? O osso está retraindo, então olha como a raiz vai ficando exposta, vai tendo muita perda óssea. Então a gengiva fica ali e a sonda entra lá no fundo, então formando essas bolsas periodontais, né? E é onde acumula muito alimento e é onde vai sempre crescendo mais, porque o paciente não consegue higienizar lá dentro nessas bolsas.